Olá, meu nome é Juliana, eu sou fundadora dos Mulheres Erlerridas, um grupo do Instagram, onde tem o ministério de fazer áudio dos livros, de alguns livros, devocionais, para propagar esperança e a palavra do Senhor. Em janeiro do ano passado, de 2019, eu vim morar na Espanha e desde então começou o meu processo de amadurecimento no Senhor. Eu sou evangélica e cristã desde pequena, mas posso dizer que eu tive realmente um encontro com Cristo aqui na Espanha. Eu comecei a ouvir Deus falar comigo aqui, a separar um cantinho para ter um meu cantinho de oração. Então, eu comecei então a fazer alguns devocionais, conheci pessoas aqui, amigas, frequentei pequenos grupos, GC, células, para estar no meio do povo de Deus. Então eu comecei a perceber que o Senhor, Ele me uniu a pessoas com o mesmo propósito. Porque quando Deus tem um propósito na nossa vida, Ele une pessoas para estar junto da gente, com o mesmo intuito e o mesmo propósito. Foi então que eu um dia fui levar meu filho na escola e aí eu comecei a cozinhar. E todas as vezes que eu ia cozinhar, eu colocava no YouTube. E a primeira mensagem que aparecesse era para mim, aquela mensagem do dia. Eu falei, Senhor, fala comigo. Nem que seja uma mensagem cantada ou uma mensagem de pregação. E eu comecei então a colocar no YouTube e aquela pregação era para mim. E um dia eu estava abrindo um vidrinho de feijão, porque aqui feijão se vende em vidrinho já pré-cozido. E eu estava abrindo o feijão para poder cozinhar. E o Espírito Santo falou comigo naquele momento: guarda esses vidros. E eu falei, nossa, mas por que eu vou guardar esses vidros, né? Talvez para reciclar. Pensei e fiquei na minha. Comecei todos os vidros de feijão, ou de garbanço, que é o grão de bico, ou de seleta. Eu comecei a guardar vidros de maionese. Eu comecei a guardar os vidros. E comentei com algumas amigas minhas, se você tiver algum vidrinho em casa, guarda pra mim e tal, e não falei mais nada. Até que um dia nós viemos aqui em casa fazer um almoço do GC, que a gente participava no pequeno grupo da Igreja Batista da Lagoinha. E aí uma amiga me falou assim, onde que tem copo? Eu falei, pode abrir esse armário. E dentro desse armário tinha um monte de vidro guardado. Ela, nossa, mas por que você guarda tantos vidros? Eu falei, não sei. O Espírito Santo falou para mim que era para mim guardar e eu tô guardando. Não sei ainda o porquê, não me falou mais. E ela falou, nossa, que legal, vou guardar para você também. E desde então as meninas começaram a guardar vidros para mim também. Aí nós fizemos um encontro de mulheres na igreja MCI Madrid, onde tinha a parte de manualidades. E nós fizemos então com alguns vidrinhos daqueles que eu tinha guardado, e uma amiga nossa também estava guardando. E depois a gente colocou ele como se fosse um enfeite para dentro de casa. E eu falei, meu Deus, para que eu estou continuando a guardar esses vidros? E o tempo foi passando e eu fui guardando. Eu já tenho contabilizado hoje 72 vidros guardados, estão todos sem rótulos, tudo limpinho, ensacoladinho. Até que em janeiro deste ano, o Espírito Santo, ele me falou, me deu uma palavra. Ele falou assim, você vai escrever sobre provisão. E eu naquele dia abri em 2 Reis 4, e eu quero ler para você porque são só 6 versos essa história. Ora, clamou ali uma certa mulher das esposas dos filhos dos profetas a Eliseu: o teu servo, meu marido, está morto,
E tu sabes que o teu servo verdadeiramente servia o Senhor, e o credor veio levar consigo os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse a ela: o que farei por ti? Conte-me, o que tu tens na tua casa? E ela disse: a tua criada não tem nada em casa, além de uma botija de azeite. Algumas traduções falam uma vasilha de azeite. Então ele disse: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não peça poucos. E quando tu entrares, fecharás a porta diante de ti e dos teus filhos, e derramarás dentro de todos os vasos, e tu porás de lado aqueles a quem estiver cheio. Assim ela fez e fechou a porta diante dos teus filhos, que trouxeram os vasos para ela, e a derramou. E sucedeu que, quando os vasos estavam cheios, ela disse ao seu filho: traz mais um vaso. E ele disse: não há mais vaso. E aí o azeite cessou. Então ela disse ao homem de Deus, o profeta Eliseu. E ele disse: vai, vende o azeite, paga a sua dívida e vive tu e os teus filhos com o restante. Naquele momento, ela estava passando por uma grande dificuldade. E a dificuldade bateu na porta da casa dela e ela buscou ajuda a uma pessoa de Deus. E é disso que nós precisamos entender. Quando a crise bate à nossa porta, Deus precisa ser o primeiro a saber. Precisamos primeiro recorrer a quem pode nos ajudar, e é Deus. Não é amiga, não é vizinha, não é ninguém. Então, quando o problema surgir na sua vida, recorra a Deus, dobre os seus joelhos, feche a porta do seu quarto, vai para o secreto. Peça a quem pode te ajudar. E ela buscou ali porque ela sabia que era um homem de Deus, e o seu marido também era. O marido dela era servo do profeta Eliseu, temente a Deus, mas ele tinha uma dívida, provavelmente com a agiota, a gente não sabe. Ela ficou viúva, ele talvez deixou ela desprovida dos recursos, porque ela não tinha condições de pagar essa dívida. E o homem queria como pagamento seus 2 filhos como escravo. Primeiro, nós temos que saber administrar o que ganhamos, não gastar mais do que não gastar além do que ganhamos. Devemos guardar sempre uma quantia de necessidade, né? Porque nós não sabemos o dia de amanhã, mas se também não der para você guardar, creia na provisão de Deus, porque é real e Ele provê todas as nossas necessidades. A gente não sabe se ela sabia dessa dívida ou ela foi pega de surpresa. Não sabemos se ela tinha esse diálogo com o marido, né? A Bíblia, ela não esmiuça isso. Mas o que me chama a atenção é que ela foi à fonte, ela foi a recorrer a quem poderia ajudar, que era um profeta de Deus, Eliseu. E ele disse